Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, irmãos e ouvintes. A mensagem que eu vos trago hoje é: Cristo te esclarecerá. E aí nos diz a palavra: porque o ouvido prova as palavras, como o paladar experimenta a comida, em Jó capítulo 34, versículo 3. Deus é santo e você só o verá se apartar-se do mal. E nos diz a palavra: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Portanto, sede santo, se aparte da impureza do pecado. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aqueles que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 16 e 17 diz isto: faça a vontade de Deus, se santifique, porque a palavra de Deus nos diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, que é o seu próprio corpo, em santificação e honra. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Glória a Deus. Isto diz em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, versículo 4 e versículos 7 e 8. Glória a Deus. Peça que Cristo te esclareça, te ensine a fazer a vontade dele. E o título da mensagem: Cristo te esclarecerá. Nos diz a palavra de Deus: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira minha alma da angústia. Salmos 143, versículos 10 e 11 diz isto. E ainda diz a palavra: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho. Que é o caminho? Jesus. O caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Salmos 32, versículo 8. O Senhor desembaraça o teu caminho. Em 2 Samuel capítulo 22, versículo 33 diz a palavra: Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Glória a Deus. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz isto, fazendo aplicação sobre o que é embaraço. Uma aranha, ela tece uma teia e puxa um fio, ficando escondida. E quando o inseto cai na teia e balança o fio, a aranha vem e começa a embaraçar aquele inseto. Quem sabe aquele inseto diz: olha, está me desembaraçando. E quando ele fica imobilizado, ela dá uma mordida, uma picada, e injeta um líquido digestivo. E ele sente aquele sono, aquele soninho da morte, e quando está liquefeito, a aranha suga toda a seiva de vida, ficando só a casca. O embaraço não é o pecado. O embaraço é como a teia de aranha, armada contra a vida dos incautos, que é dos ingênuos, dos imprudentes. Quem cair nela está perdido. A palavra de Deus diz: despojai-vos de toda a maldade. Diz a palavra: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, que é o desejo desenfreado da carne, e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando vivias nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Colossenses capítulo 3, versículos do 5 ao 11 diz isto: então se renove, se revista da graça de Deus, porque a palavra de Deus nos diz para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcias enganam fraudulosamente,
E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, a vaidade da sua mente, entenebrecido, que é obscurecidos, no entendimento separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Efésios capítulo 4, versículos 14, versículos 17 ao 19, versículos 22 ao 24 e o 29 e 30, tudo de Efésios 4. Seja participante da vocação celestial, fique firme em Jesus Cristo, porque nos diz a palavra: por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Hebreus capítulo 3, versículo 1 e versículo do 12 ao 15 diz isto. Glória a Deus. Porque se você se inclinar a fazer a vontade da carne, não agradará a Deus. Glória a Jesus. Nos diz a Bíblia: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, Espírito Santo, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem a verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Isto diz em Romanos capítulo 8, versículos de 5 ao 9. Portanto, examine-se, provai-vos a vós mesmos. Nos diz a palavra: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Senão, é que já estás reprovados. Segunda carta aos Coríntios capítulo 13, no versículo 5, Paulo dizendo: você é fiel a Jesus? Então permaneça. Porque nos diz a palavra: aquele, pois, que cuide está em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Primeira carta aos Coríntios capítulo 10, versículos 12, versículo 13 e o versículo 23 diz isto: o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Nos diz a palavra: o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16. E mais: e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Gálatas capítulo 4, versículos 6 e 7 diz isto. E o título da mensagem é: Cristo te esclarecerá. Contudo, a quem você obedece, dele torna-se servo, torna-se escravo. Nos diz a Bíblia: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Falo como homem, Paulo dizendo: pela fraqueza da vossa carne,
Pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele, com Jesus, crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivo para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes às suas concupiscências, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 6, versículos 16, 19, versículo 6, versículo do 10 ao 12 e o versículo 23, tudo de Romanos 6. Paulo dizendo: obedeça a Jesus, o Verbo, a palavra que se fez carne e habitou em nosso meio. Porque nos diz a palavra, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versículo do 1 ao 3 diz isto. Entretanto, para se ter comunhão com ele, com o Senhor, é preciso você crer, porque nos diz a palavra: quem crer nele, em Jesus, não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porquanto não crer no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aquele que crer no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crer no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João capítulo 3, versículos 18 ao 21 e o versículo 36 diz isto. E o título da mensagem é: Cristo te esclarecerá. Todos que creem em Jesus Cristo em obediência têm a vida eterna, porque nos diz a palavra: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, Jesus dizendo, que todo aquele que vê o Filho e crer nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. João capítulo 6, versículos 40, 46, 47 e o versículo 37. Tudo de João capítulo 6. Glória a Deus. Portanto, se volte para o Senhor teu Deus. Nos diz em Lamentações capítulo 5, no versículo 21, converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Glória a Deus. Não coloque coisas más diante dos teus olhos, porque nos diz a palavra: não porei coisas más diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam. Não se me apegará a mim. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Salmos 101, versículo 3, versículo 7 e Salmos 1, versículo 5 diz isto. Eu já estou próximo de encerrar a mensagem: Cristo te esclarecerá. Vigia, não des lugar ao diabo, fuja da aparência do mal. Porque nos diz a palavra em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, abstendo-vos de toda aparência do mal. Deus te deseja a vida eterna, e nos diz a Bíblia: desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio, diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva, porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Ezequiel capítulo 18, versículos 23 e o versículo 32 diz isto. E para encerrar, Deus pede de ti o temor. Nos diz a Bíblia: agora, pois, ó Israel,
Que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas ao Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames e o sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Deuteronômio capítulo 10, versículos 12 e 13 diz isto. Então, para o teu bem, obedeça ao Senhor. Que Deus abençoe a todos, que esta mensagem que está sendo lançada no YouTube e muitas outras, onde pela Bíblia, Deus tem uma palavra para o seu coração. Se Deus falou ao seu coração, repasse a mensagem para que outras vidas sejam edificadas. Estarei orando e convidando a você a entrar pela porta estreita, se for desejo do seu coração. Senhor Jesus, preguei tua palavra, cujo título Cristo te esclarecerá. E eu peço ao Espírito Santo que chegue a cada vida, a cada coração, guiando essa pessoa a toda a verdade do teu Filho amado. Tudo isso, ó Deus, te peço em nome de Jesus para que teu nome seja glorificado na terra. Para você hoje que quer entrar pela porta estreita, se for desejo do seu coração, feche seus olhos, curve a cabeça, se não pode, coloque a mão no coração. Entretanto, só faça essa oração se você quer essa mudança de vida. Que diga comigo: Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida e me faça uma nova criatura. Receba da parte do Espírito Santo de Deus um abraço de vitória. Busco a igreja que pregue que é Jesus que salva, e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.